Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio para vocês do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, o nosso compromisso é levar para você, trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações não checadas. E o nosso propósito é trazer para você informação boa através de profissionais que têm autoridade em falar sobre cada assunto que a gente fala aqui. Então não se esqueça, se inscreva em nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, ative o sininho para que a gente possa continuar trazendo para vocês esse trabalho bonito. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Dino Altman, foi meu professor na faculdade nos idos de 1990, cirurgião oncológico, hoje opera nos melhores hospitais, no Albert Einstein, atende seu consultório. Professor, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade. Muito obrigado. Prazer é meu estar aqui com vocês e fazer parte desse podcast que já é um sucesso. Muito obrigado, professor. Vamos lá, Moisés, vamos extrair informações e dividir com o pessoal. Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. Durante um bom tempo e até hoje, você trabalha com automobilismo, responsável pela área médica de lá, né? Conta um pouco como que foi essa jornada dentro do automobilismo. Bom, tudo que a gente faz na vida, a gente faz porque gosta, né? Então, com o automobilismo não foi diferente. Provavelmente eu teria sido um piloto se eu tivesse tido alguma chance. E como eu não tive essa chance, eu fui estudar medicina. E quando eu terminei o curso de medicina, sempre tive muitos amigos no automobilismo. E a minha formação, quer dizer, como cirurgião, a gente tem muita formação em trauma na residência. Eu sempre, desde o terceiro ano da faculdade, eu fui estagiário na UTI do Sírio-Libanês. Então, a gente criou um conhecimento que me autorizava também trabalhar no automobilismo como um médico de emergência no pré-hospitalar. E quando a Fórmula 1 voltou para São Paulo, em 1990, eu sempre consegui credencial, nunca assisti uma corrida de arquibancada, sempre dos boxes, aquela coisa toda. Então, vivendo aquela adrenalina que envolve todo o evento, né? E pensei, bom, em vez de correr atrás de uma credencial para poder assistir, eu vou me candidatar como médico para o evento, que se eu entrar uma vez como médico, eu tenho credencial para sempre, não dependo de ninguém, não preciso pedir nada para ninguém, ao contrário, vão me chamar para estar lá. As duas coisas que gosta, medicina com automobilismo. E automobilismo. E assim me candidatei, fui trabalhar o primeiro ano, em 1990, fiquei numa ambulância na pista, aliás, foi uma experiência sensacional, porque não precisei intervir, não teve absolutamente nada naquela corrida que a gente precisasse atuar, mas fiquei numa das melhores curvas do circuito, apreciando aqueles carros todos passando, e era próxima à linha de freagem, quer dizer, a placa de frenagem dos carros. Então, próxima chegada? Não, era na reta oposta, final da reta oposta. E o final da reta oposta, os carros chegam praticamente na mesma velocidade que na reta principal de Interlagos e tem uma freada forte. Então, você conseguia acompanhar e você vê características que você não consegue ver na televisão, que você não consegue ver se você estiver numa arquibancada. Então, foi muito interessante do ponto de vista de automobilismo e começar a entender também do ponto de vista médico no automobilismo. No segundo ano, na minha participação, eu já passei a integrar a equipe de extração. É uma equipe especializada em imobilizar o piloto, caso ele não consiga sair sozinho do carro pelos próprios meios, após um acidente. Então, você imobiliza principalmente visando coluna cervical, torácica e lombar. E muitas vezes, se você tem alguma fratura de membros, enfim, tem toda uma especialidade que você
desenvolve para que você faça. É uma equipe, na verdade, que composta por 6 membros, 2 médicos e 4 paramédicos que fazem esse trabalho. No terceiro ano, eu passei a chefiar a sala de emergência e coordenar todo o trabalho de pista. A sala de emergência fica dentro do Autódromo de Interlagos? Sim, nós temos, dentro do Autódromo de Interlagos, nós temos um centro médico. Esse centro médico tem uma sala de emergência, então, para atendimento a politraumatizado. E depois tem outras áreas dentro do hospital que para observação, tem para atendimentos que não trauma, tem um consultório de oftalmologia, tem UTI, enfim. Tem... Tudo dentro, então é praticamente um hospital de média complexidade? Eu diria que alta complexidade até. Só a gente não opera lá porque não faz sentido. A menos que tenha alguma coisa que seja uma intervenção cirúrgica que se faz necessária para um transporte seguro, como, por exemplo, um pneumotórax, um hemopneumotórax, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer lá, mas normalmente isso tudo vai ser feito no hospital. E a transferência de um piloto traumatizado sempre vai ser de helicóptero, e os hospitais que nós temos aqui em São Paulo, que atuaram na Fórmula 1 até hoje, ficam 2, 3 minutos de voo do autódromo. Então não tem nenhuma razão para fazer nenhuma intervenção maior lá dentro no autódromo. E quais hospitais que eram tinham parceria com, no caso, para essas remoções? Bom, no início era o Unicor, depois passou a ser o São Luís durante 15 ou 16 anos. Tivemos o Leforte como parceiro e atualmente temos a Prevent Senior como parceira, com um contrato que vai até 2025. E essa estrutura é fixa lá dentro do autódromo, essa estrutura física? Então, a estrutura física é fixa dentro do autódromo. Inclusive, a estrutura atual foi um desenho que a FIA nos enviou e que eu fiz algumas modificações para atender às nossas necessidades e tornar o nosso centro médico mais funcional do que o que eles propunham. Porque quem desenha, na verdade, quem desenhou esse centro médico foi um engenheiro de autódromos, que é o Tilken, e como não é médico, ele tem uma noção, mas ele não está no dia a dia, então nós melhoramos, e eu considero o nosso centro médico o melhor que tem no circuito internacional. E esse circuito nos dias de acontecimento, de evento, eles também são disponíveis para o público ou é totalmente separado? Não. Na verdade, o público tem um serviço da prefeitura que é separado. Nós atuamos basicamente por esportivo. Então, equipes e pilotos. As equipes, com os pilotos, que é bastante gente, na verdade. Isso. Né? Na época de 90, 2000, até 2010, os acidentes eram muito mais trágicos do que hoje em dia, né? Em função da tecnologia. E acho que até aquela barra de proteção que tem hoje. O halo. O halo, exato. Isso. O papel do médico no automobilismo, eu digo sempre que, como na medicina, de uma forma geral, é um papel preventivo, mais do que um papel de atuação de tratar lesões. Então, assim, o médico atua muito junto com os engenheiros que constroem os carros em termos de segurança. Então, por quê? Porque a gente aprende com os acidentes, aprende com as lesões. Totalmente novidade isso para mim. Infelizmente é assim. Quer dizer, como na guerra, né? É como na guerra. A gente não tem. Que mais evoluiu a cirurgia. Aliás, a forma como a gente atua no autódromo é uma coisa que vem um pouco das guerras, né? Porque você tem um primeiro atendimento na frente de batalha, você tem um hospital de campanha onde você dá os primeiros socorros e a estabilização para transferir para um centro de trauma que é especializado.
Então, no circuito é a mesma coisa. A gente atua na pista, leva para o centro médico, estabiliza, transfere para o hospital. E a transferência com helicóptero nas guerras foi a mesma coisa. Reduziu muito a mortalidade a despeito de aumentar o número de pacientes que chegam nos hospitais. Então, isso é a realidade. E no automobilismo, a gente não tem como prever lesões. A gente tem que entender quando tem alguma lesão, tem um acidente e o piloto tem uma lesão, a gente precisa entender o mecanismo, saber como que a gente pode prevenir futuras lesões naquela situação. Então, isso levou o desenvolvimento todo dos carros para que eles se tornassem mais seguros. E não só na Fórmula 1, quer dizer, tem outras categorias também, se a gente considerar os carros de turismo, os protótipos, todos eles têm uma base de segurança que começa pelo banco. Onde os carros de passeio mesmo, os carros comuns. Muita da tecnologia que chega nos carros dos passeios são estudadas no automobilismo. Tem muita coisa que é estudada. Se você pegar os carros antigamente, eram robustos, eram feitos a carroceria de ferro, não amassava, aquela coisa toda. No automobilismo, a gente entende que quanto mais se destroçar o carro, mais dissipação de energia você tem. Então, hoje, as carrocerias são muito mais frágeis porque elas absorvem energia. E aí tem todos os outros conceitos de segurança que você tem para os carros de rua, que partem um pouco do automobilismo. E, enfim, hoje, nos acidentes de rua, apesar de maior velocidade, hoje a gente tem controle de velocidade, mas a gente sabe que muita gente não respeita, e tem acidentes, e tem, a gente perde vidas, tem acidentes sérios, mas se a gente pensar no que era antigamente, era muito pior. Então existe um trabalho constante em equipe da parte Sem de dúvida. engenharia, Sem o dúvida. médico entendendo a biomecânica daquela lesão, Sim. lesões novas devido Sim. também novas pistas, novas tecnologias do carro, até velocidade aumentando, né? É isso Sim. que eu ia falar, tem que ser um Porque- equilíbrio, porque dá velocidade com a segurança. Exatamente. Segurança. E a gente tem, na verdade, 3 áreas onde a gente trabalha a segurança, a prevenção. É o circuito, então as barreiras, áreas de escape, barreiras de contenção, sinalização, enfim, tem todas as áreas que a gente trabalha no circuito. Tem o equipamento pessoal do piloto, onde você citou o halo nos carros, nos monopostos, mas a gente tem o HANS também, que é um equipamento pessoal do piloto que a gente vê em cima do ombro, que ele fixa o capacete. É um dispositivo de extrema importância na prevenção de lesões do pescoço e também cerebrais. É como se fosse já um colar cervical. Ele não funciona como um colar cervical, ele funciona muito mais como um airbag Um airbag. do que um colar Que colar nem pode cervical. ser fixo também, né? Senão também não pode consegue ser trabalhar. fixo. E, na verdade, a forma como ele atua é que ele restringe o movimento anterior da cabeça. O chicote. O chicote. E não só restringe o movimento anterior, como ele diminui as forças rotacionais. A tendência é que a cabeça se movimente no mesmo sentido, sem variações. E no choque traseiro, ele funciona porque muitas vezes a gente via isso muito nas corridas da Indy nos Estados Unidos. Eles batiam contra o muro de marcha ré, então o capacete batia na proteção que tinha para a cabeça e o corpo se elevava, porque o banco ele é reclinado. Então o corpo se elevava e ele tinha uma hiperextensão do pescoço. Agora com o Hans ele fica atrás do capacete. Então, quando ele bate, o corpo sobe junto com o pescoço e o capacete também. Então, o pescoço não tem nenhuma ação de força sobre o pescoço. Então, é uma genialidade. E começou, na verdade, com
as corridas de barco, né? Ele foi um dispositivo que foi inventado para corridas de barco e depois foi adaptado para o automobilismo. Foi falado de airbag para essa proteção do pescoço. Outro dia eu li na internet que tem airbag na proteção do motoqueiro. Na proteção do piloto de Fórmula 1, tem também para o restante do corpo? Uma espécie de airbag na roupa? Não tem. Não faria sentido, faz você sentido. não se prenderia no cockpit. Não faz sentido porque e a gente nem pode ter um airbag porque você tem muita força G atuando e você tem os bumps no circuito, as ondulações, e poderia disparar um airbag indevidamente. Então, o airbag não é uma coisa para automobilismo e, na verdade, o que acontece é que nem eu falei, a segurança do piloto começa pelo banco. Então, os bancos eles têm uma proteção que é uma espuma importante, uma espuma de absorção de impacto, não é que nem esponja, é uma espuma dura, mas que é uma espuma de absorção de impacto, e você fixa o corpo do piloto, a pelve, você fixa o tórax, você fixa o ombro e a cabeça. Então, o piloto está dentro dessa, mesmo que não seja um carro monoposto, onde você tem o cockpit, você tem, dentro de um carro de turismo, você tem um banco que protege ele da mesma forma que um cockpit. Então, essa é a grande mágica. E o que a gente precisa? A gente tem esse banco e a gente precisa que tudo que faz parte do carro não chegue até o banco, não transmita energia para o banco. Quanto menos energia chegar no banco, melhor. Então, por exemplo, um carro de turismo que você tem o Santo Antônio. O Santo Antônio tem que estar afastado 20 centímetros do banco, porque se tiver qualquer deformação do Santo Antônio, ele não atinge o banco. E não atingindo o banco, não transfere energia para o piloto. Então, essas coisas são muito, assim, são coisas de engenharia, mas que os médicos acabam participando muito de tudo isso. E a gente vê lá no dia a dia, né, no nosso carro ou qualquer outra coisa, e não imagina a história por trás disso. Não. Então o piloto lá da Fórmula 1, praticamente ele só tem braço e pernas livres. O resto fica fixo para a segurança dele. Mesmo assim, para as pernas, dentro do tubo, você tem essa espuma de absorção de impacto também. E alguns deles ainda usam joelheira porque bate muito um joelho contra o outro, então eles ainda usam uma joelheira na parte interna do joelho, para que não se machuquem. E a gente estava falando até agora da sua carreira dentro da Fórmula 1 Brasil. Até que algum momento o professor Dino Altman foi elevado, né, catapultado a outras ações. Na verdade, em 2001, eu passei a ser o diretor médico do Grande Prêmio. E, na verdade, nessa época, eu já fazia parte da comissão médica da FIA como observador. E, a partir de 2001, eu fiquei na comissão médica da FIA como membro oficial da comissão. Então, como membro oficial da comissão, eu fiquei lá durante 20 anos. Bastante tempo. Bastante tempo da Federação Internacional. Muito bem. E algumas vezes, aqui no Brasil, nos grandes prêmios, o professor estava presente lá nesse hospital. O senhor lembra algum acidente mais grave? Nós participou ativamente ou no Brasil ou internacional? Nós tivemos alguns acidentes mais graves aqui no Brasil. Tivemos um acidente com o Fernando Alonso em 2005. Ele foi um acidente bastante sério, foi para o hospital, ficou em observação. Na época a gente ainda não falava em concussão cerebral, mas retrospectivamente ele teve uma concussão cerebral, mais leve, mas teve uma concussão cerebral, ficou em observação durante 24 horas e foi dispensado. O interessante dessa internação dele foi a cabeça do piloto. O que ele pensa?
porque eu tive a oportunidade no dia seguinte, quando eu passei visita, que a gente estava reavaliando ele e acabou liberando ele, deu alta do hospital. Durante a visita, o Briatore ligou para ele. E daí, na conversa, perguntou alguma coisa para ele. Ele falou, bom, eu tinha bandeira amarela, eu tinha visto a bandeira amarela, não sabia a razão da bandeira amarela, não tirei o pé, porque na minha frente eu estava em segundo e eu não sabia quanto tempo ia ser a bandeira amarela, era o Fisichella que estava em primeiro naquela corrida, e eu queria chegar perto dele porque eu tinha certeza que na relargada eu ia passar e ia ganhar a corrida. Competitividade ao máximo. Competitividade ao máximo. Colocou a vida em risco, mas tinha que ganhar. Só que a competitividade dele parou numa roda do carro do Mark Webber, que ele bateu contra a barreira de proteção, a roda dele saiu, foi para o meio da pista e o Alonso encheu essa roda aí, acabou batendo. Enfim. Nesse acidente, você estava lá como já dirigindo ou estava lá atuando como médico? Eu era responsável pela sala de emergência nessa época. E como é que faz? Teve um acidente? Quem Aliás, faz a desculpa. Eu já era diretor médico do Grande Prêmio nessa. Lógico que a sequência é tão grande. Como que é a logística de um acidente lá para quem está em casa para poder entender? Teve um acidente, como é que faz a retirada do corpo? Como que faz a remoção dele até o hospital lá de dentro para depois ir para o hospital? Que tem o safety car, e a gente Exato. vê, mas a gente acaba não entendendo daqui, né? Uma coisa, Na verdade, a televisão nem mostra, né? Hoje em dia a televisão está vetado a televisão mostrar toda a atuação, né? Então, o que acontece? Quando você tem um acidente, você tem a primeira coisa é a intervenção do diretor de prova neutralizando a competição, ou com bandeira vermelha ou com o safety car. Porque a coisa mais importante que tem é que durante essa intervenção você não coloque a sua equipe em risco e nem os outros competidores. Então, se você tiver... A gente teve uma vez aqui no Brasil, teve um incidente que um dos carros de Fórmula 1 arrancou a porta do carro médico. Poderia ter sido uma catástrofe isso, e que acabou não sendo por pura sorte. Mas o que aconteceu foi que o acidente ocorreu exatamente na frente do carro médico. Tinha uma fumacinha saindo do carro. E o piloto que estava dentro do carro, ele estava conversando com a equipe, então ele estava com a cabeça abaixada, não se mexia, conversando com a equipe. E eles acabaram se afobando e resolveram atuar. Atravessaram a pista e pararam no acostamento. E a corrida ainda não tinha sido neutralizada. Vieram outros carros e um dos carros teve que desviar porque ele não tinha visto, apesar de bandeira amarela, ele não tinha visto, e ele desviou justamente para o acostamento, que na verdade era um brasileiro, era o Henrique Bernoldi. E nisso, o piloto do Medical Car estava abrindo a porta, ele arrancou a porta do Medical Car. Podia ter arrancado o braço do piloto. Lá está o piloto e o médico. Tem um médico também lá ou não? Tem o piloto. Normalmente, assim, o carro leva tem um piloto, tem um médico que é da FIA e um médico que é local. Então, são 3 que vão nesse carro médico. E o piloto do carro médico, algumas vezes, ajuda levando material até o local do acidente. Ele sabe como que é a atuação dos médicos. Então, ele, vamos dizer, ele ajuda como se fosse um instrumentador numa cirurgia. Ele sabe, tem conversas e ele conhece o padrão de atendimento, então ele atua como um auxiliar no atendimento. Muito bem. E na participação na FIA, um evento fora do Brasil, algum caso assim mais... Eu fui para alguns eventos fora do Brasil. Eu fui, na verdade, chamado pela família. Eu fui atender o Felipe Massa quando ele teve o acidente dele na Hungria em 2009.
E através da FIA eu fui em alguns grandes prêmios para ver a atuação das equipes não só na Fórmula 1, mas outras categorias também, Fórmula E, WEC, enfim. E na FIA, a partir de 2016, eu passei a ser vice-presidente da comissão médica e em 2021 eu fui o presidente da comissão médica. Então, eu fiz toda a minha carreira possível dentro da comissão médica da FIA. Todas as posições. Todas as posições. E o Felipe Massa, na época, desprendeu de algum carro uma mola? Foi né, uma mola, e caprichosamente foi... Atingiu. Quer dizer, eu acho isso dele. sempre... parece que isso é uma situação bastante possível de acontecer, né? Como é que funciona uma mola de isso? outro carro. De outro carro. Na verdade, eu acho que assim, como mola de outro carro, foi a primeira vez que a gente viu. Mas uma assim, pedrinha, por exemplo, já pode... Pedra, sim. O próprio Helmut Marko, que é um dos chefes da Red Bull, ele perdeu a visão de um dos olhos por causa de uma pedra que atingiu o capacete dele. Ele era piloto. Ele era piloto. Então, isso pode acontecer. A gente teve várias mortes, e a razão do halo que você mencionou é porque a gente teve várias mortes no automobilismo por peças que atingiram os pilotos. Então, a gente tem o filho do John Surtees na Fórmula 2, que morreu porque uma roda atingiu a cabeça dele. Na Fórmula Indy, a gente teve um piloto que faleceu porque o bico do carro voou e bateu na hora que caiu, bateu na cabeça dele. Enfim, e tiveram muitas outras situações que isso aconteceu. Então, a reação que houve foi justamente proteger o cockpit. E tinham várias opções, e para a Fórmula 1 foi escolhido o halo. Na Indy foi escolhido como se fosse um anteparo de vidro de resina, na verdade, altamente resistente, que existe como se fosse uma blindagem, um vidro blindado. Vidro blindado na frente do piloto. Não deixa de ser um esporte de altíssima energia, né? A energia ali cinética envolvida é violenta. Sim. Então a gente tem que pensar. E é dinâmico, né? Dinâmico. Uma hora é uma pedrinha que acontece, uma mola. Sim. Aí deve ter alguém ter estudado essa mola, por que ela soltou, para que não se solte mais. Isso. Aí entram aqueles engenheiros que você tinha falado. E depois, no fim, assim, quando tem a mola se soltar é uma coisa quase que impossível, mas aconteceu. Claro. Isso é o inevitável, mas os capacetes já eram uma segunda geração de capacete, que os capacetes foram, durante muitos e muitos anos, eles permaneceram iguais, sem desenvolvimento. A partir dessa mola foram desenvolvidos e já eram muito mais, na verdade, a partir dessa mola, a partir do acidente do Ayrton Senna, foram melhorados, e quando teve essa mola, já eram capacetes muito mais desenvolvidos e resistentes. E depois dessa mola ainda veio uma nova geração de capacetes, que são os capacetes que usam na Fórmula 1 hoje em dia. Então, quer dizer, isso é a reação que a gente tem. Além do capacete, veio o halo. E o halo foi um estudo que foi feito baseado em todos os acidentes que alguma coisa atingiu o cockpit, e foram feitas simulações que mostraram que em praticamente todos o halo teria evitado lesões graves, e eu acho que em 2 estudos não se confirmou isso, mas aparentemente evitariam as lesões graves que ocorreram. O senhor tocou no assunto do Ayrton Senna, né? O capacete, então, depois do acidente, que o que chega para nós aqui, logicamente, é que foi a barra de direção que atravessou, de alguma forma quebrou, atravessou o crânio, não sei se isso procede, verdade, mas o capacete poderia, se fosse o de hoje, poderia ajudar. Ou foi muita energia? Não, foi muita energia. Na verdade, foi um braço de suspensão que
furou o capacete justamente na junção da viseira com o capacete. Então, essa junção foi principalmente... quer dizer, o capacete aumentou a resistência do capacete e essa junção mais ainda. E, posteriormente, diminuiu-se a abertura do visor, quer dizer, o espaço de visão diminuiu e aumentou ainda mais a resistência dos capacetes e das viseiras. Então, isso hoje, se tivesse alguma coisa semelhante, provavelmente não teria penetração. Mas o principal foi que a gente não tinha ainda o que a gente chama de apoio de cabeça, apoio de cabeça que a gente tem em volta do cockpit, que é essa espuma de absorção de impacto. E na ocasião só tinha era como se fosse um travesseirinho na parte de trás do cockpit. Então, a força com que esse braço de suspensão bateu no capacete, ele teve uma pancada forte que teve uma fratura de base de crânio. Então, isso não foi a lesão direta que causou. Não foi a lesão direta, mas foi lesão axonal difusa, foi isso mesmo. Foi isso. É como se tivesse deslizado um pedaço do tecido cerebral sobre ele mesmo. Isso, mas com uma fratura de base de crânio. Então, isso foi o determinante. Eu não tinha esse conhecimento. Então, enfim, essas coisas a gente vai aprendendo, e a partir disso teve uma série de reações a partir do acidente do Ayrton. Infelizmente, a gente teve reações que foi aumentada a altura do cockpit, foi colocada essa espuma de absorção de impacto, os braços de suspensão eles se tornaram mais resistentes, e dentro dos braços de suspensão a gente tem cabos de aço que impedem que as rodas se soltem, porque as rodas se soltaram, já machucaram e na verdade, levaram à morte de comissários de pista. Eu ia falar isso depois, sobre outros da equipe. Todas essas coisas. E não só isso, a gente tem também a preocupação com o público. Então, as grades de proteção são grades estudadas. Você pode ter um carro que se lança contra a grade, ou uma peça que se lança contra a grade, precisa ter uma resistência importante para que isso não atinja o público, tem que ter uma altura determinada, enfim, você tem tudo isso, é segurança para todo mundo. O responsável médico, além de cuidar da saúde e de prever o máximo possível de acidentes para os pilotos, também é responsável pela equipe que fica fora da pista? Como assim, equipe que fica fora? Na questão de prevenção. Da escuderia, você está falando. Né? Isso, da escuderia. Então, na verdade, na Fórmula 1 tem muitas equipes que trazem o próprio médico. E quando eles precisam de alguma coisa, eles vêm pedir apoio para a nossa equipe. No passado, todos vinham para o centro médico. Hoje, nem todos vêm para o centro médico. As coisas corriqueiras são tratadas pelo médico de equipe mesmo. Então, via de regra, a maioria das equipes tem a própria equipe médica. Tem um médico que acompanha, não é uma equipe médica, mas tem um médico que acompanha. Mas, professor, voltando à questão do acidente do Ayrton Senna, por exemplo. Aí, então, o capacete mudou esse visor, essa junção, e talvez a gente pudesse mudar isso, mas é muito fácil falar isso hoje, depois que aconteceu. Sim. Mas e a pista, por exemplo, lá na tal da curva Tamborello? Tudo foi mudado. Tudo também entra nessa dinâmica. Tudo entra nessa dinâmica. E houve, assim, claro que é um carros, privilégio ouvir você falando. Tem, assim, o que chega pra gente da curva que era mal feita, o que... Hoje, a FIA tem um programa para construção de circuitos que você, dependendo da velocidade estimada dos carros, que você tem graduações diferentes para diferentes circuitos. Então, para correr um carro, para ter uma corrida de Fórmula 1, você tem que ter uma graduação 1. Para ter uma competição de Fórmula 3, por exemplo, basta que você tenha uma graduação 3 do circuito. Então, essas graduações têm uma série de protocolos para que sejam construídas essas pistas. E a FIA tem um programa
que estima a velocidade do carro e, dependendo do ângulo da curva, a distância que você tem que ter das barreiras de proteção e como essas barreiras de proteção devem ser construídas. Então, tudo isso para minimizar as forças que podem atuar sobre os carros que se acidentam. Então isso aí também, após esses acidentes... Sim. É impossível falar de Fórmula 1 sem falar do Ayrton Senna, né? Não, O sem nosso dúvida. maior ídolo, pelo menos daqui tem a minha idade, assim, não tem nem um segundo lugar. Não. O segundo lugar já não dá nem para lembrar. Então mudaram-se muitas coisas. Mudaram-se muitas coisas. E o Ayrton Senna, parece que assim, o senhor tinha falado para nós, o senhor era até amigo pessoal dele, tinha relacionamento A gente de atleta, de correr e tudo a gente mais. tinha um relacionamento assim, de amizade. A gente, sempre aqui em São Paulo, ele corria na USP muitas vezes. E eu trabalhava no hospital universitário e estava sempre lá Onde na me USP. deu aulas. Isso. E estava sempre na USP, então muitas vezes a gente corria junto aqui na USP. E também tínhamos amigos em comum, e através dos quais eu fiquei conhecendo ele. E a gente corria na praia também muitas vezes juntos. Ele ficava em Angra, eu ficava num condomínio perto de Paraty, e ele muitas vezes vinha, ou ele corria no terminal petroleiro lá em Angra dos Reis, ou ele pegava o helicóptero dele e vinha correr lá nesse condomínio onde eu ficava. E a gente corria junto nesse condomínio. Sensacional, que história Então, incrível. E ele sempre, assim, ele passou, quando ele corria na Fórmula 3 ainda, ele era um pouco, assim, fisicamente, ele era franzino, Mais eu magrinho. diria, mais magrinho. E ele ganhou corpo, virou um super atleta. Sem dúvida. Eu acho que ele foi o primeiro piloto na Fórmula 1 que cuidou da parte física como um verdadeiro atleta. Hoje a gente tem todos, na verdade, são grandes atletas. Que a diferença é mínima, né? Então ele tem que usar todos os artifícios. Todos os artifícios. É psicológico, é físico, nutricional, tudo tem que estar... Eu acho que não dá nem para perguntar, né? Mas o nível disciplinar de um Ayrton Senna era estupendo. Não assistia televisão, pra você ter uma ideia, porque a televisão podia atrapalhar a visão dele. Quase caí da cadeira agora. Então, você vê que pensava em tudo. Sim, por isso é um Eu campeão. acho que foi o primeiro piloto na Fórmula 1 que se preocupou como um real profissional, né? Ele, até então, você tinha excelentes pilotos, mas todos eles baseados, assim, a principal característica deles era a habilidade pessoal, quer dizer, então o instinto pessoal, e não um trabalho como um todo para que você pudesse otimizar essa parte que você tinha. Então, a gente tinha pilotos como James Hunt, que era um playboy, você tinha... Não tinha essas atitudes. Não tinha essas atitudes. E ele foi o primeiro que passou a atuar pensando em tudo. E puxou a fila, né? Puxou a fila. Porque hoje todos os pilotos que querem realmente chegar nesse alto nível têm que ter essa disciplina máxima. Entre outros atletas também que você sabe que no mundo, não só da Fórmula 1, Mike Tyson, atletas de basquete que se dedicam de maneira... Eu digo sempre que ele levou o sarrafo. Ele levou muito o sarrafo. Quer vir, o sarrafo está Muito. aqui, né? Eu me lembro em 94, o ano que o Ayrton faleceu, eu fui para o Grande Prêmio de Manicourt, na França. E quem ganhou aquela corrida foi o Schumacher. E o Schumacher tinha o mesmo propósito que o Ayrton, ele trabalhava em todas as áreas, e eu acho que ele até foi um pouco mais completo em termos de ter a equipe ao redor dele. Ele montou a equipe para ele.
Então, quando ele saiu da Benetton, que ele foi para a Ferrari, ele levou os melhores técnicos e engenheiros para a Ferrari e montou uma equipe ao redor dele. Então, ele tem esse grande mérito também. O que a gente via que, muitas vezes, o piloto não tinha essa atuação dentro da equipe. O próprio Ayrton saiu da McLaren porque a McLaren entrou numa descendente e ele foi para a Williams porque era a equipe a ser batida, vamos dizer. Então, e o Schumacher já passou a trabalhar trazendo toda a equipe, entendendo que era importante ele ser completo, né? Tem que ser completo. Não adianta ser um bom piloto, ter um bom carro, precisar mais. O campeão tem que estar no limite. Isso. E outro dia vai chegar outro que vai estar mais acima ainda e assim vai. E em 94, esse grande prêmio de Manicure, a temperatura lá estava assim um horror. 50 graus, era um calor assim desumano. 50 graus para quem está fora do carro, quem está dentro do carro dirigindo. Provavelmente até mais. E foi o ano que o Nigel Mansell tinha voltado da Indy para a Fórmula 1. E o Nigel Mansell, ele no meio da corrida, ele parou porque ele não aguentava mais. Ele desistiu da corrida porque não aguentava mais. E estava numa boa colocação, provavelmente. Estava numa boa colocação. Não me lembro em que posição que ele estava, mas ele não aguentou. Porque não tinha um preparo de um Ayrton Senna dentro do carro, aquela coisa toda. E o Schumacher, quando terminou o Grande Prêmio, que ele subiu no pódio, ele estava pronto para começar outro. Então você vê o preparo físico do piloto, a diferença que faz o preparo físico. Eu sempre digo que com um bom preparo físico você raciocina melhor durante mais tempo. Porque se você começar a ter exaustão, primeiro que nesse ambiente a temperatura corporal pode subir e pode chegar a 38 graus. Se a tua temperatura corporal chegar a 38 graus, a tua chance de cometer um erro aumenta em 30%. Isso são números que foram cientificamente comprovados. Então, nesse calor todo, isso a gente está falando de cometer erros. Agora, de você raciocinar, teu raciocínio diminui também. Então, o Schumacher ele tinha condições de analisar a corrida até o final da corrida. Por causa da condição física dele. Que talvez ele não chegasse a ter essas alterações metabólicas tão evidentes e o corpo dele estava funcionando, dirigindo 100%. E tranquilo. Tranquilo 100%. Não, né? Porque é uma adrenalina. E esse aumento de temperatura Qual é a explicação? É a adrenalina mesmo. Esse aumento de temperatura, assim, que depende. Se você tiver um carro fechado, a temperatura dentro de um carro fechado é bastante alta. E você anda com... os pilotos têm uma roupa anti-chamas que vai por baixo do macacão, que se você pegar nessa roupa anti-chamas, a gente chama de underwear, ou roupa de baixo, se você pegar, é uma malha quente. Muita gente não fica debaixo do sol com esse underwear. E você imagina que em cima disso você coloca um macacão que tem 3 camadas de tecido anti-chamas, que é grosso. Então, é muito quente. É muito quente. A ponto da pessoa perder o seu raciocínio normal. Pode perder o seu raciocínio normal. Você acaba suando muito, você tem que repor líquido durante a corrida. Então, tem uma série de coisas e precisa estar muito bem preparado fisicamente para suportar todo esse cansaço. E o Ayrton Senna era tão dedicado que eu já vi documentário dele falando que ele discutia com os engenheiros sobre o tipo de cada curva do circuito e mais tentar melhorar a performance do carro. Sim, isso na verdade é uma coisa que todos eles fazem. O pontapé inicial começou de Ayrton Senna também disso ou não? Já tem? Ele era muito dedicado, ele era mais dedicado do que os outros na análise dos dados que eles obtinham. E não só na análise dos dados, como na transmitir o que ele sentia para os engenheiros. Hoje em dia, você tem telemetria muito mais completa do que era a telemetria na época do Ayrton. Então, hoje o engenheiro,
muitas vezes ele não precisa nem escutar o piloto, ele sabe o que está acontecendo com o carro. Embora o piloto ainda seja muito importante em transmitir aquilo que ele sente, o comportamento do carro, enfim. Mas com os dados de telemetria, eles sabem muito do que está acontecendo com o carro numa pista. E naquela época não era exatamente assim. Então, era muito importante o trabalho. E mesmo hoje, o trabalho dos pilotos com os engenheiros faz uma diferença, porque a análise dos dados mais a informação do piloto mostram o caminho que devem tomar. O sentimento humano ele é insubstituível ainda, né? Então, o engenheiro ouvir... É como a parte clínica que a gente precisa tanto entender, né? Independente, o professor que é cirurgião, certamente é um bom cirurgião porque também ouve e penetra profundamente na parte clínica, entender a parte humana. Então, acho que Ayrton Senna parece que ele era bom nisso, né? Em transmitir para os engenheiros todo o sentimento que só o ser humano consegue. A telemetria, talvez, mesmo com a telemetria, precisa desse sentimento, né? Que está lá vivendo na hora, as dificuldades e tudo mais. E a questão do preparo também tem mais um detalhe. No passado era câmbio manual. Câmbio manual. Não, tudo era diferente. Tudo era o Ayrton Senna ainda era câmbio manual? Câmbio manual, é mesmo. Porque a gente tinha o câmbio manual, que era o câmbio H na época. Depois teve o câmbio sequencial e daí depois o pedal shift, né? Da direção. O pedal que você... O sequencial, como é que era o sequencial? Sequencial era uma alavanca que ia para baixo e para cima. Né? Quer dizer, então você não tinha que engatar em determinada posição. Era numa linha reta, você tinha todas as marchas. E agora no manual tem que ter um braço, preparo. Até porque muitas vezes você tinha que começar a fazer a curva ainda engatando. Então você estava só com uma mão na direção. E para piorar um pouco a situação, as direções não eram hidráulicas naquela época, ou assistidas, enfim, eram direções mecânicas mesmo, que eram pesadas. Né? E quando tu era manual, tinha embreagem também, então? Tinha embreagem também. Imagina dirigir um carro de Fórmula 1. Nem precisa fazer leg press. Não, e se você considerar, assim, nos carros de corrida, é completamente diferente do que os carros de rua. As embreagens eram extremamente pesadas. Para você empurrar a embreagem, assim, o curso é menor e a força que você aplica é muito maior. A mesma coisa o pedal de freio. O pedal de freio não é que nem esses carros de rua que só dá uma encostadinha já freia. Molinho, né? Que é facinho, você não precisa pôr freio com a ponta do dedinho. Não, no carro de corrida você põe uma força, é raiz. A força que eles aplicam no freio ultrapassa 100 quilos. Nossa. Então você vê que... Dos carros de hoje? Os carros de hoje, no freio. Porque o freio é então, você vê quase que mecânico? O freio é o freio que não tem essa coisa tem mágica. Tem que ser um freio bruto para segurar 200 km, 300 km por hora. E também uma outra coisa que mudou no automobilismo foi a velocidade máxima dos carros. Teve que reduzir, não teve? Não, isso não. Isso não se reduziu. Na verdade, assim, teve assim, a potência dos carros reduziu. Ficou limitada. Tanto que em Monza, durante anos e anos, ficou o recorde de pista ficou mantido porque os carros perderam velocidade. Mas não é que foi intencionalmente reduzida a velocidade. É que o que acontece é que assim, você passou dos motores V12, V10, V8. Hoje, esses motores são muito menores, são turbo. Então, você tem... Se você olhar para os carros de rua, a maioria deles são assim, eles são... A gente fala que são carros amistosos para o meio ambiente. Por quê? Porque eles consomem muito menos. Você tem 4 cilindros turbo que tem um rendimento muito maior com consumo muito menor. Então, essa é a tendência. Hoje, você tem os carros híbridos também. Quer dizer, então, tudo isso eles passam a ser amigáveis para o meio ambiente. Então, isso acaba reduzindo velocidade, porque você tira a potência.
Os carros na época turbo, aí, no auge, chegavam a 1.200 cavalos. Hoje a gente não sabe exatamente quantos cavalos tem, mas gira em torno de 800 cavalos. Comparado com um carro de passeio, só para quem está lá ouvindo, que 110, 120, já é muito. talvez esses carros mais assim, 170, 200 já é muito. então quase 9, 10 vezes mais em alguns casos, ou pelo menos. É outra coisa, né? Outro nível. E é o que traz também o risco, e é o que traz a beleza, Sim. tudo entre aspas, né? Mas é o que traz quanto mais risco, né? Parece que. Mas a gente não tem mais, pelo menos eu não me lembro, nenhum acidente gravíssimo nos últimos tempos. Ainda tivemos, né, alguns acidentes bastante graves, assim, mas de uma forma geral diminuíram os acidentes graves. Primeiro assim, acidentes vão sempre acontecer. Então assim, plasticamente são espetaculares, sabe? Porém, peça para todo lado. Voa peça para todo lado, capota 1000 vezes, roda, enfim, tem toda essa plástica que assim, até dá uma aflição para quem está assistindo, mas o fato é que o piloto sai andando. Então, isso é muito importante, porque acidentes são inerentes ao automobilismo, sempre vão continuar acontecendo, mas o que a gente quer é que aconteçam, só que não causem lesões aos pilotos, né? E uma coisa que é resultado disso, que eu mencionei anteriormente, a concussão cerebral. O que é a concussão cerebral? É uma chacoalhada no cérebro, em termos leigos, que desconecta alguns fios e que a gente pode dizer que é uma lesão cerebral mínima também, e que muitas vezes é assim, a perda momentânea da consciência, às vezes é só dor de cabeça, às vezes evolui com um pouco de tontura, insônia, um pouco de irritabilidade, muitas vezes a visão embaçada pode ser um resultado dessa concussão. E no passado a gente nem reconhecia a concussão, porque eu acho que talvez assim, primeiro porque a gente não tinha habilidade de reconhecer que isso era um problema mais sério. Isso veio, na verdade, do futebol americano, onde começaram a ter as encefalites pós-traumáticas. Depois de anos de jogos. Anos de jogos. Então, inúmeras conclusões. Isso. E o UFC talvez passe isso mais para frente também, né? Também. Então, a gente não reconhecia e não sabia como evitar as consequências dessas concussões. Hoje a gente entende as concussões. E, mais do que isso, reconhece as concussões. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, você não tem imagem que mostre a concussão. É um diagnóstico puramente clínico. E hoje a gente tem testes neuropsicológicos, tem óculomotor, tem vários testes que podem mostrar que existe uma alteração. Tem testes clínicos que tem o SCAT-5, que é uma forma de você avaliar, que você faz um monte de perguntas e você volta para perguntas anteriores, às vezes coisas simples como repetir 5 situações, quer dizer, você fala 5 objetos, por exemplo, e pede para o indivíduo repetir. Ele repete 4 e não lembra do 5º. E às vezes você passa para outras perguntas, volta lá, quais eram 5 objetos, já não lembra. Então, são testes clínicos que a gente faz para diagnóstico da concussão. E no passado, a gente não reconhecia e, na maioria das vezes, você tinha lesões encefálicas graves. Hoje, a gente não tem mais lesões encefálicas graves. A gente tem a concussão. Né? E a tendência é que nem concussão a gente tenha mais. Né? De algum momento vai se arrumar algum equipamento para se prevenir contra a concussão. A gente está caminhando para isso. Né? Então, tudo isso faz parte da medicina preventiva para que a gente tenha menos lesões. E o mais importante é que, na verdade, a equipe médica, a equipe de engenheiros está lá para que corra um show bonito e principalmente seguro, né? Sim. Porque a gente está falando aqui, talvez tem pessoas que nem imaginam, talvez não, centenas de milhares de pessoas nem imaginam que existe tudo isso por trás
daquela corrida que ele está vendo. Nem imagina que lá tem um hospital, Exato. que se tiver uma emergência, igual o professor falou no começo, um pneumotórax, que é uma emergência, precisa drenar naquela hora, fazer um procedimento cirúrgico na hora para salvar a vida, que tem minutos para salvar. É possível fazer tudo isso lá dentro do autódromo. Sim. Claro que a TV não vai mostrar isso, mas a quem está aqui para isso, para trazer essa informação e saber que essa equipe está lá para brilhantar aquela prova que você só está curtindo, né? E quando tem acidente, o piloto está o mais seguro possível, né? E cada vez trazendo mais segurança, né? Quando se estabelece que o carro vai ter aquele ralo, é ralo que fala, né? Ah, mas esse ralo ficou estranho. Não é isso, é que é feito para salvar vidas. Na verdade, o ralo dificulta a atuação da equipe médica. Mas eu digo sempre que eu prefiro que dificulte a minha atuação, mas que proteja mais o piloto. Porque fica mais difícil de chegar à vítima. Eu não quero ninguém machucado. Então, talvez sem o ralo, eu vou ter pilotos mais machucados, mais facilidade para socorrê-los. Só que com o ralo, eu tenho mais dificuldade para socorrer, mas tem menos pilotos machucados. Então, eu prefiro essa situação do que o inverso. O ralo das últimas grandes mudanças foi de destaque, foi o ralo, não foi? Foi de maior destaque foi o ralo. O maior destaque foi o ralo. Tem outras mudanças de sinalização, tem muita coisa que foi introduzida, mas que não chama tanto atenção e talvez o mérito não seja tão grande quanto o do ralo. A gente reconhece em vários acidentes pós-ralo que teria tido consequências catastróficas se não tivesse o ralo. E com outras modificações fica um pouco mais difícil a gente falar a mesma coisa. Voltando um pouquinho na concussão, tem uma história engraçada, até um pouco triste, porque na época a gente não reconhecia. O Nigel Mansell, quando bateu com o Ayrton Senna aqui em São Paulo num treino, foi no Bico de Pato, e naquela época o guarda-reio no Bico de Pato fica muito próximo, mas é uma curva bem lenta, é a mais lenta do circuito. Naquela época eles deviam contornar o Bico de Pato em torno de 80, 90 km por hora no máximo. E eles bateram de lado e o Nigel Mansell foi lançado contra o guarda-reio no Bico de Pato. Ele passou pelo centro médico e a gente reconheceu, na verdade, que ele não estava na sua melhor condição e ele ficava sempre repetindo. E o Ayrton? O que aconteceu para o Ayrton? Foi punido? Daí a gente fala, não foi punido. Ele não queria saber do estado de saúde, ele queria saber se daí, foi punido. Passava 5 minutos, ele repetia a mesma pergunta. Mais 5 minutos, repetia a mesma pergunta. Ele ficou meia hora com a gente repetindo a mesma pergunta. Então, isso nós não reconhecíamos na época, mas era um sinal de concussão. Então, essa repetição, quer dizer, era uma amnésia lacunar que ele teve durante uma meia hora. Isso não é nada mais grave, ele ficou em observação, foi dispensado, não passou pelo hospital, foi dispensado. Isso não foi só uma decisão nossa, era uma decisão do Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1, um neurocirurgião, médico da Fórmula 1 na época, foi a pessoa brilhante que introduziu toda essa medicina no automobilismo, e ele concordou em deixar o Nigel Mansell ir para o hotel. E no dia seguinte? No dia seguinte ele voltou no centro médico de manhã, passou por um exame clínico e foi dispensado para correr. Correu. E foi tudo bem. Foi tudo bem, mas você vê como é a evolução da medicina no esporte. Talvez hoje ele tivesse sido vetado, né? Porque no futebol quando acontece isso, provavelmente imediatamente a gente teria feito outros testes e teria vetado ele para a corrida, sem dúvida nenhuma. Isso, o professor estava falando no Brasil, tem toda essa estrutura maravilhosa que você que está aí ouviu falar, e nos outros países, porque o Brasil, apesar de todos os pesares, a estrutura médica aqui é sensacional, sobretudo em trauma, né? Nos outros países também, na Fórmula 1, os centros médicos são... A estrutura é muito padronizada. Muito padronizada, mas eu posso dizer que, isso não sou eu que falei, mas várias vezes eu ouvi por pessoas que conhecem todos os circuitos e que
atuam em todos os circuitos, muitas vezes, que colocam o Brasil na Fórmula 1 como melhor estrutura médica que tem durante o circuito. E isso, tudo que a gente aprendeu na Fórmula 1, a gente trouxe para o nosso automobilismo também. Então, eu trabalho na Stock Car desde 96, trabalho na Porsche Cup desde 2006, e toda essa estrutura que a gente usa na Fórmula 1, a gente não tão exuberante, tão numerosa, mas a gente tem condições de fazer o mesmo atendimento que a gente faz para a Fórmula 1 aqui no Brasil, a gente tem condições para fazer para essas duas categorias. A Porsche é um carro que já vem montado da fábrica, então todas as questões de segurança do carro são decididas na fábrica da Porsche, mas na Stock Car a gente teve uma participação importante na construção do carro, na segurança do carro também. Uma das coisas que em carro de turismo a gente tem, você tem o teto do carro, ele está muito próximo à cabeça do piloto, o capacete. Então, se você tiver que tirar o capacete dentro do carro, você não consegue tirar se você não fizer um pequeno movimento de pescoço. Então, foi das primeiras categorias no mundo que a gente tinha o que a gente chama uma escotilha em cima da cabeça do piloto, que você tira na hora da atuação. Você tira o capacete através dessa escotilha e você pode introduzir o dispositivo de mobilização de coluna através dessa escotilha também, porque por dentro do carro é quase que impossível, por causa do banco, da situação toda de banco-piloto, você não consegue introduzir se você entrar com isso pela porta. Então, essa escotilha é uma coisa que nós não fomos os primeiros, mas fomos pioneiros no mundo. Acho que só na DTM eles tinham essa escotilha antes do que nós. Muito bem. Professor, eu sei que o senhor levou, isso eu fui testemunha, levou muita coisa que o senhor aprendeu na vida, faculdade, residência, especialidade, levou lá para a Fórmula 1, certo? Para a Fórmula 1 e para as outras competições. E o contrário, tem alguma coisa que o professor aprendeu lá na Fórmula 1, nesse ambiente, e hoje traz para dentro da cirurgia oncológica, do hospital, no atendimento para os pacientes, nessa vivência? Então, eu acho que tem muita semelhança tudo isso. Primeiro, você precisa ter muita disciplina, você tem que estar muito bem preparado, não só você fisicamente. Se você pensar na cirurgia oncológica, tem cirurgias que são longas. Muito longas. E você precisa ter uma boa condição física para você suportar essa cirurgia durante essas horas todas. Lógico que com a cirurgia robótica isso fica um pouco mais difícil porque você opera sentado, mas nem sempre a cirurgia robótica é a melhor indicação. E muitas vezes você ainda tem cirurgias abertas e você tem que atuar de pé e você tem muitas horas de trabalho. Não só isso, o que mostra muito a equipe médica no automobilismo é o trabalho de equipe. Teamwork. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, não só na área médica, você fala isso na área empresarial, você fala isso para todas as... Mas na área médica, a gente sempre trabalhou um pouco como time. A equipe cirúrgica é um time, é uma equipe de trabalho. E a gente vê que cada vez mais isso é importante. E a lista de obrigações, a lista de segurança que a gente tem, tanto na Fórmula 1 quanto nas cirurgias, são muito importantes. Então, eu não queria falar o termo em inglês, mas o checklist que você tem, que acabou vindo da aviação para a medicina, na medicina do automobilismo, a gente já fazia isso muito antes de ser falado nos hospitais, nas cirurgias, enfim, ambiente mais corriqueiro dos hospitais. Na Fórmula 1, a gente sempre teve esse checklist, então tudo é verificado, tudo é colocado em pauta e
toda avaliação é feita antes de acontecer alguma coisa. Então, as simulações, todos os treinamentos, tudo isso faz parte da vida da medicina no automobilismo. Sensacional. Por isso que é um trabalho de total excelência. Moisés, aprendeu bastante Demais. aqui hoje. Aprendi Demais. também. Você aprendeu, espero que tenha aprendido. Professor, palavras finais. Para a gente já dividiu bastante conhecimento. O que você deixa de mensagem para quem está nos ouvindo? Eu acho que a mensagem é que tudo que você faz na vida e que você gosta não é um trabalho. Isso é uma coisa que vem de dentro, você faz com prazer. Porque todo esse trabalho na medicina do automobilismo requer um sacrifício. Você está longe da família durante muitos finais de semana, durante o ano, mas tem o lado positivo que você aprende muito com os outros. É uma medicina de improviso, de certa forma, te dá muita experiência e a análise te traz para o teu trabalho do dia a dia também muita experiência e faz com que você tenha uma melhor atuação. Você trabalha com muito mais segurança, você trabalha com muito mais efetividade. Perfeito, professor. Muito obrigado pela honra de dividir aqui conhecimento com a gente. Foi muito gostoso a conversa, muito legal. Você que está aí, não se esqueça, compartilhe Líder Medcast, espalhe saúde. Professor, todos os seus pacientes são pessoas de sorte por terem você na frente. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, professor.